Alô, hoje nós vamos conversar um assunto bem importante, principalmente para a nossa época, porque nós vamos falar sobre o processo da perda. Mas hoje nós vamos falar sobre a perda afetiva, perda de um ente querido. É mais difícil de enfrentar. Mas é necessário lembrar que nós precisamos passar por esse processo do luto. Precisamos passar pela dor do luto. É um momento em que nós vamos precisar, não que a pessoa sempre esteja alegre, feliz, não. É um momento realmente de introversão. É um momento de introversão porque a pessoa precisa internalizar primeiro essa perda, integrar essa perda com os sentimentos dela. É claro que a dor é uma conexão com o nosso interior, e essa dor vai ajudar a processar a perda. Isso vai trazer uma emoção amanhã de cura, uma emoção saudável de cura, quando a dor integra com a perda e faz uma transmutação, uma ressignificação daquele momento em que você realmente fica entristecido. Elizabeth Kübler-Ross, ela lançou um livro em 1969 chamado A Morte e o Morrer. E ela fala de 5 fases para a perda, 5 fases do processo de elaboração do luto. Essas fases, elas vão realmente variar de pessoa para pessoa, de tempos em tempos, que a pessoa pode até voltar de uma fase ou outra, a ordem também que a pessoa vai viver as fases, mas, de qualquer forma, é importante a gente, didaticamente, colocar a ordenação que ela deu no livro dela. E cada pessoa vai alternar entre ou alguma fase que não passou, viveu primeiro uma outra, em vez da que ela colocou como a primeira. Mas vamos falar o que realmente Elizabeth fala no livro dela. Primeira fase, negação. A fase da negação é aquela que a pessoa não acredita que houve a perda. Ela recebe a perda, ela entra em paralisia e fica naquela defesa temporária. Ora, ela fala sobre a situação ou ela nega totalmente. Ela fala sobre a morte, mas ela nega que aquela pessoa que ela tanto gostou tenha sido ela a que tenha ido embora. A segunda fase é a fase da raiva. A pessoa não consegue mais negar. Ela se sente revoltada, injustiçada. Ela não se conforma com a situação. Então, aí traz uns sentimentos intensos, surgindo raiva, revolta, ressentimentos. E ela projeta no meio. E isso faz com que ela atinja, né? Ela atinja familiares, acusando familiares, acusa Deus ter levado aquela pessoa da vida dela. A terceira fase, acalma a raiva, aí vem a fase da negociação, a barganha. Na esperança de alterar o passado, ela começa a negociar com Deus, faz pactos. Ela quer viver aquilo ali em segredo. Então, ela fica negociando com Deus, dizendo, eu não acredito, eu não falo nada sobre isso, não. Não vamos mais falar sobre isso, como se aquilo não tivesse acontecido. Bom, quarta fase. Quarta fase é a fase da tristeza.
A tristeza, ela vai levar que a pessoa, depois daquele momento de raiva, depois dela tentar negociar, e ela vê que realmente a verdade é aquela, ela começa a entrar em isolamento, em introspecção. E aí vem o sentimento do pesar. Aí é que vem a tristeza, muitas vezes até chegando à depressão. Então, o sujeito passa de um processo ativo, mas para o processo passivo. Não consegue mais atribuir aos outros a sua dor e passa a ter de lidar com ela sozinho. Eu e a minha dor. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não querem, né? A tendência é querer botar bode expiatório. Nesse momento da tristeza, ela entra em contato com ela mesma. E aí, a partir daí, que ela faz essa introspecção, é que ela vai passar para a quinta fase, a última fase, que é a aceitação, ou consentimento. Tá bom, consento, que a vida seja assim para mim, né? E aí já não sente mais raiva, já não sente mais tristeza, sai do processo mais depressivo e passa a ser um sujeito ativo novamente. Ela aceita o processo e muda a perspectiva sobre a vida. É nesse momento em que ela pode buscar os aspectos espiritualizados para buscar um outro mundo, para buscar aonde essa criatura pode estar. Então, ela muda a perspectiva de vida. E ela passa a enfrentar com consciência as possibilidades e as limitações da sua vida. Então, essas 5 fases, se ela não ultrapassa, ela vai ficar vivendo um luto patológico, fixado em uma dessas fases. Mas, para você lidar com o sofrimento, se você está num luto patológico, é melhor procurar a terapia para reorganizar o emocional nesse aspecto.